Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aí na TV Câmara, que nos acompanha no Diário Oficial e demais pessoas que hoje estão aqui nos acompanhando nessa sessão ordinária. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para mais uma barbaridade cometida pelo prefeito Fernando Haddad, ou Fernando Guache, como preferirem. Depois de pintar faixas de ônibus, coisa muito diferente dos corredores exclusivos de ônibus, e as ciclofaixas, também muito diferentes das ciclovias, por toda a cidade, o prefeito resolveu começar a colorir também as paredes de São Paulo. Põe o 1, por favor. Para começar, resolveu pincelar um marco do urbanismo paulistano. Os murais da Avenida 23 de Maio, conhecidos como Arco do Jânio, localizado aqui no centro da capital. Para quem não sabe, a estrutura de tijolos é um patrimônio histórico da cidade há mais de 100 anos. E antes que queiram me rotular, esclareço. Ser conservador, vereador André Matarazzo, é bem diferente de ser antiquado, e os símbolos da cidade devem e precisam ser respeitados. Por diversas vezes, a Prefeitura utilizou instrumentos de comparação entre São Paulo e outras metrópoles do mundo, principalmente quando quis defender suas ciclofaixas e faixas de ônibus. Pois agora cabe novamente a comparação e eu pergunto, qual cidade do mundo desrespeita seus símbolos históricos dessa forma? 2, por favor. Ao pintar os arcos, o prefeito não reconhece o passado, a importância e colaboração deste para a cidade de São Paulo. Veja só, o artista diz que aí é a imagem de um negro. Olha que negro interessante do lado, o ex-presidente Hugo Chávez. Diria que é uma inspiração bastante estranha. Item 3, por favor. Sobre o grafite, concordo que ele ajuda a cidade a ficar mais alegre. Vide o painel de 4 quilômetros pintados na Radial Leste no ano passado, em homenagem à Copa do Mundo. Há outros casos de belos trabalhos, como os painéis em preto e branco feitos no viaduto Utóia, 4, próximo. Esse. E homenagem a Oscar Niemeyer, próximo slide. Ambos de autoria de Eduardo Cobra. E também, aqueles do Oscar Niemeyer lá na Paulista. E também um mural de 33 metros, do próximo slide, de altura, feito pelo artista plástico Daniel Merlin, em um prédio próximo à Estação da Luz. Nada apropriado é fazer esse tipo de intervenção em um patrimônio da cidade, que são os arcos já mostrados anteriormente. Não, ainda não. Uma vez que temos à disposição dos artistas uma infinidade de locais mais adequados para tal, como acabo de mencionar. Em entrevista à imprensa, a própria presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, órgão, sinal ligado à Prefeitura, afirmou que não foi feita a análise estrutural das paredes nos arcos antes da aplicação dos grafites. Talvez na empolgação de querer parecer moderninho e engajado, o prefeito tenha se esquecido de consultar especialistas da área. Eles poderiam tê-lo advertido, como fazem agora, por intermédio da mídia, de que a tinta usada na grafitagem impede a saída da umidade das paredes e podem causar danos à estrutura dos arcos. Apenas para lembrá-los, em 1990, na pintura do Museu do Ipiranga, foi utilizada uma tinta imprópria, que causou uma reação química e danificou suas paredes, resultando em seu fechamento em 2013. Agora, a previsão de reabertura do museu é para o ano de 2022. Ou seja, por um capricho do prefeito, que mais uma vez não se deu o trabalho de perguntar à população o que esta achava da ideia, corremos o risco de ter um patrimônio histórico prejudicado.
contrariando, aliás, o que diz a Constituição Federal no seu artigo 216, inciso 5º e parágrafo 1º, que diz o seguinte, que ao poder público cabe a ele, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação textualmente inseridos nesse artigo da Constituição. Aliás, senhor presidente, o Decreto-Lei Federal 25 de 37, artigo 17, diz o seguinte, as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano causado. Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados e aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. Eu quero dizer que nós já estamos encaminhando também ao Ministério Público para que tome as providências necessárias para que responsabilize o prefeito sobre esse dano a um patrimônio tombado da cidade. Parafraseando o jornalista Rogério Gentili, Fernando Haddad é um prefeito que governa com uma lata de tinta nas mãos, tanto que só se faz notar desse modo. Em ações que não implicam colorir a cidade, a administração pública é totalmente inapta. O desrespeito da administração municipal à paisagem urbana é tanto que eu não estranharia se um dia, passando pelo Parque do Ibirapuera, avistasse o obelisco pintado de vermelho. Aliás, se não tomarmos cuidado, o Parque do Ibirapuera, o Teatro Municipal, o Monumento às Bandeiras, a Estátua de Borba Gato, a Sala de São Paulo, o MASP e a Catedral da Sé também serão alvo da onda colorida da gestão petista. Mas a questão não para aí, senhor presidente. É pior. Ela piora porque o prefeito agora também tem usados morais para fazer politicagem. Vídeos da Avenida 23 de Maio, próximos aos Arcos do Jânio. Por favor, o próximo. Onde hoje vê-se uma série de desenhos cheios de insinuações a respeito da crise hídrica de São Paulo. Quem passa por ali vê ilustrações de cactos com torneiras. Passa o próximo slide, por favor. Veja só. Tem ali uma pessoa de terno e gravata, com uma urna eletrônica com a frase injustiça eleitoral. Entre outras coisas, há uma placa da Sabesp, e associando a crise hídrica com o governo do Estado, com a Sabesp e também aos políticos na hora que aparece essa urna eleitoral. Daí eu pergunto, qual foi o critério utilizado na escolha desses desenhos? Quem definiu o tema que seria pintado ali? Trata-se de uma coincidência ou de mais uma forma de promover a pregação, tal qual a cartilha petista vem fazendo, frente ao problema da crise hídrica? E se a justificativa for retratar um problema da cidade, por que não optou-se pelo aumento da tarifa de ônibus, por exemplo? Que tal a crescente piora na poluição do ar, motivada pelo fim da inspeção veicular? Ou os buracos nas calçadas, ou as caríssimas ciclofaixas? Por que não tem isso pintado? Mais ainda, por que os desenhos não foram feitos para alertar a população quanto à importância da economia de água e as ações mais eficazes para esse objetivo? Isso sim seria uma grande contribuição. Deixo todos esses questionamentos pendentes e sublinho. É difícil contestar que a Prefeitura contratou pessoas, ditos ativistas de causas ambientais, para criticar o governador Geraldo Alckmin, o governo do Estado, e fazer chacota da estiagem que nós viemos sofrendo. Ou seja, o PT está usando dinheiro público para fazer uma propaganda permanente de sua posição política nas ruas e atribuir à Sabesp a falta d'água. Isto é um desrespeito, não só com a empresa e o governador, mas com cidadãos
que não são obrigados a testemunhar as intrigas políticas do prefeito e tampouco devem patrocinar esse absurdo. Isso, inclusive, leva a conhecimento aos senhores vereadores presentes. Já elaborei um requerimento solicitando à Prefeitura explicações a respeito dos critérios levados em conta na escolha dos temas para a realização dos grafites feitos na 23 de maio. Se o grafite, como o prefeito diz, é uma realidade favorável a São Paulo, o que de fato é, bem pouco favoráveis são os métodos para a aplicação destes e a ética aplicada no conteúdo de diversos desenhos. E finalizo com um conselho. Pinte a sua casa, prefeito Haddad. Pinte ela. Pinte as paredes, os móveis, pinte até os quadros, se for o caso. Mas não faça proselitismo político com dinheiro público. E tenha respeito pela cidade e os seus moradores. Isso não se deve fazer. Isso é dinheiro público mal gasto. Isso é dinheiro público para fazer propaganda e proselitismo político petista. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mário Covas Neto.